Reciclagem da visão. Muito bem, estamos de volta, agora são 22 horas e 10 minutos. Estamos com a equipe toda agora na tela, os convidados, Leonardo Moura de Canoas, Derli Silveira de Salto do Jacuí, e mais os que estão sempre participando aqui, Sérgio Alves e Luciano Moraes, né? Uns fixos aqui do Novas já nas segundas-feiras. Nós vamos cumprimentando nossos convidados, então, primeiramente. Vamos ver de que lado tá quem que tá vindo primeiro aqui, é o Derli. Boa noite, Derli, tudo bem? Boa noite a toda a equipe, pessoal da Novos do Reino, boa noite, ministro. Boa noite. Irmão, aí, Deus esteja abençoando aí, nos dirigindo essa noite no compartilhar. Amém? Boa noite, Derli. Aí, boa, Derli. Leonardo Moura, boa noite, Leonardo. Boa noite, Nico, boa noite, ministro, todos da bancada aí, que Deus possa nos proporcionar um programa abençoado aí para a edificação de todos. Boa noite, Leonardo. Tá certo. Sérgio, tivemos aí o encontro de Passo Fundo. Não sei se tem alguma direção aqui do que a gente pode começar compartilhando aí com os presbíteros, ou tem algum segmento aí para dar na palavra. Eu acho que o melhor é fazer as colocações que eles precisam. Perfeito. Então tá, vamos lá. Derli, o que tu tem aí para falar sobre esses dois eventos que tivemos, né? Sexta e sábado pro Passo Fundo. Na realidade, irmãos, né, foi um avanço, né? Eu, começando na sexta-feira já, falei que foi, e sábado foi um cumprimento daquilo que o Senhor queria, né? E eu vou compartilhar mais sobre sexta, assim, a mensagem bem profunda, bem calma, né? E eu analisando ali a mensagem, né, irmãos? E eu olhando ali e me refletindo a minha vida, né? Porque eu fui melhorar a minha convivência com as pessoas depois que eu mudei, né? Quando eu mudei, assim, acabei aceitando todos como são, né? O Senhor foi trabalhando na gente, foi mostrando as coisas, né? Que o problema não é o nosso irmão, né? Não é o olhar para as fraquezas do nosso irmão, nós temos que olhar para nós e saber que nós também somos fraquezas, e isso não nos divide, né, irmãos? Então, o que eu peguei na sexta-feira, assim, que quando me refleti, assim, na imagem que o Senhor tinha feito em mim, irmãos. Eu aprendi a conviver com minha família espiritual e a minha família natural também. As duas andando junto, né? A gente acabou se acertando com todos, assim, e conciliando as coisas, né? Nós temos duas famílias e nós temos que nos dar bem com todos. Ok, Leonardo. Amém. O que eu recebi, assim, esse final de semana é aquilo que o Espírito tem trazido há diversas semanas, né? Eu percebo, assim, que o Espírito Santo, ele não tem mais falado por parábolas, né, conosco, né? Ele tem falado abertamente, claramente com cada um de nós, né? Então, isso me remeteu a uma palavra que está lá em Provérbios, eu vou ler só para os irmãos aqui, de Provérbios 29, 19, e diz assim: o servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. E essa é a nossa real condição hoje, né? Por mais que a gente tenha ouvido todos esses anos, né, que vem por meio do ministério, que seja uma palavra pura, eu creio que chegou um momento, assim, que a palavra não surte mais efeito em nós, né? E por mais que a gente entenda, e a gente entende, a gente disser, a gente sabe o que tem que fazer, né? A gente não vai se emendar com as palavras, né? Porque a gente está corrompido, né? A gente anda em corrupção. E somente no ouvir e ouvir a palavra, a gente não vai conseguir, o Senhor não vai conseguir nos emendar novamente, né? A não ser que haja uma quebra radical para que a gente libere o boa nova. Então, eu recebi isso, né, e me remeteu a esta palavra aqui, né? Porque até pelo Nico de Cachoeira, né, que o irmão nem tinha vontade de pregar, porque já estava tudo falado, o irmão já sabe o que vai acontecer. E também nós já sabemos o que Deus vai fazer, né? E não há mais tempo, né, para a gente perder tempo, né? Essas mensagens todas, elas redundam bastante sobre o que Deus quer trazer, né? Eu vejo que na mensagem, no versículo que foi falado sobre Evódia e Sintique, é o início para depois abrir aquela palavra de Efésios 4, que fala sobre a unidade, né?
E a gente vê que a nossa união, assim, as coisas que Deus quer trabalhar, como o Derli trouxe ali, tudo que o Leonardo comentou, Deus já ensinou todas essas coisas e ainda não conseguimos alcançar essa verdadeira unidade, essa verdadeira comunhão. E creio que só com quebrantamentos, né? Creio que só assim. O que o Luciano tem para nos dizer sobre isso? Pois é, né? Uma boa noite a todos aí. Eu estava pensando hoje de tarde, depois de refletir na mensagem de sexta-feira. Sexta-feira, assim, o senhor deu um norte ali e veio até o culto mundial, mais ou menos os assuntos tudo em torno. Se na época de Paulo lá, né, onde eles viam coisas assim, o Senhor fluir realmente muito forte naquela época, né? A nível de sinais, de prodígios, né? Deus proporcionou uma movimentação do Espírito Santo em vários membros ao mesmo tempo. Houve divergência entre esses dois membros do corpo de Cristo naquela época. Aí eu fiquei pensando, imagina hoje se não vai haver, né? Nesse período que a gente está vivendo. Não é difícil de tu ver irmãos discordarem, estarem divididos, estão com problema de perdão, de amargura. Isso aí é comum na igreja, né? Isso é uma coisa que a gente vê praticamente toda semana, pessoas com problemas, né? Ou abertamente, ou a nível de terapia, sempre há, né? Ou é marido e mulher, não pensam concordemente no Senhor, né? E quando o Espírito Santo ministra ali, né? Quero que elas pensem, né? Concordemente no Senhor. A gente sempre tem razão, né? Sempre tem uma razão, seja marido e mulher, né? Sempre há suas exigências, mas na medida que nós olhamos para o Senhor e a gente vai para aquilo que o versículo fala, há pouco o Leonardo falou ali, né? Que a palavra não tem mais surtido efeito, porque o povo está deixando, né, de aprofundar, de mergulhar no rio. Não são poucas as pessoas que dizem que têm dificuldade hoje em dia de dar as primícias, né? Mas se eu não vou ali dar as primícias nas primeiras horas da manhã, o restante do meio-dia ele está comprometido. Dificilmente, né? A pessoa tem uma bagagem, tem uma carga para tu conseguir tocar aí uma semana, né? Nós estamos aqui falando de reciclagem da visão, de presbíteros, com certeza nós temos aí líderes de grupo, de tribo, de departamento que estão ouvindo ou vão ouvir uma programação como essa, né? Então, óbvio, né, que vai ter estas divergências, né, quando um povo não pensa, não coloca a mente no Senhor, né? Porque aqui na igreja uma coisa que mais tem, né, é o conflito de relacionamento. Estamos trabalhando entre 4 temperamentos diferentes aqui, né? Então, sempre tem as fricção, né? Amém? É verdade. É importante mencionar aí, isso que o Luciano trouxe aí, que as divergências é o preâmbulo da perseguição interna, da divisão interna da igreja, né? Porque muitos eu vejo comentar que vai vir a perseguição, os irmãos parecem que estão sempre no futuro, sabe? A perseguição já está aí, já está acontecendo. Eu não sei por que é difícil as pessoas perceberem a realidade das coisas, né? O ano passado eu falei que em março, final de março, iria começar uma crise induzida. O Senhor me disse isso, o Espírito. Já está aí. E ninguém viu ela ainda. Olha para os micros, não está diminuindo o povo, é por causa da questão financeira. Olha os preços das coisas. Só que nós que somos cristãos não costumamos ouvir as notícias todas, porque a mídia não está anunciando crise nenhuma, mas ela já começou. A Europa está falida. Aqui vai ser o último lugar que você vai sentir a crise. Só que essa crise ela é instituída e removida pelo braço humano. Não é uma coisa assim conjuntural, entende? De consequências de economia, de liberdade econômica. Então, o cristão está sempre atrasado para perceber as coisas, né? Porque ele vive achando que nem a vinda de Jesus é esperada pelo povo que está tão perto.
porque não acredita nas coisas que o Senhor fala, entende? O povo não se prepara, não acredita. Né? O que a gente está preocupado? Em saber como é que aquele vive, como é que aquele conseguiu isso, como é que aquele está vivendo lá. Essas coisas que a gente não deveria nem se preocupar. Que dessas coisas todas está na alçada de Deus, não é nossa. Nós temos que nos preocupar com o reino. A perseguição está estampada e é interna. E os irmãos não perceberam ainda. É interna, não é dos gentios. Porque o próprio Senhor diz que o problema primeiro ocorre dentro da igreja, depois os gentios vêm. E a interna já está aí. A gente tem que ficar atento, né? Observando as coisas que estão ocorrendo. O Ministério da Palavra foi liberando, né? Nesses últimos encontros, mensagens para a gente observar, né? Está tudo se definindo. E a gente às vezes quer tocar a vida de forma normal ainda. Não, mas isso aí já aconteceu todo ano, né? Eu já conheço como é que é. Olha, toma cuidado, né? Eu não sei se dele tem algo para comentar aí quanto a isso. Irmão, o que a gente nota assim, né? Se olhar assim, a própria tribulação interna, muitas vezes a gente não sabe de onde veio, né? E a gente tem passado dias assim, tribulados, né? A gente vê, assim, isso também na vida da igreja, né? Então a gente muitas vezes tem que estar intercedendo e nem diz o ministro, né? A perseguição está aí, né? E está na igreja e as dificuldades, eu olho, o ministro falou ali, eu olho para o mundo econômico e também vejo assim que tá havendo uma pressão, a mídia não passa isso aí, né? Às vezes eu até falo para minha esposa, né, sobre isso aí, né? E ela, mas tu enxerga a crise? Eu, graças a Deus, o Senhor me ministra as coisas sempre na frente, né? Entendeu? E fazendo um resumo assim, ó, que o Senhor pega assim de tudo que vem, Deus de quinta-feira para cá que o Senhor tem ministrado assim sobre Jó, o Senhor vai levar o povo. E um versículo que eu sempre trago base na minha vida, né? Que foi acontecer com Jesus e vai acontecer com nós, que embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer por sofrer, né? E o sofrimento nos faz nos levar à dependência de Cristo. Eu creio que o Senhor quer fazer isso com todos nós da igreja, né? Todos os líderes, os presbíteros, o povo que está buscando o Senhor quer fazer isso, produzir isso em nós, né? Produzir intimidade com Ele, nós aprender a depender dele, confiar só nele, né, irmãos? Não ficar muitas vezes esperançoso no mundo aí. Eu creio que no mundo não tem mais nada para nós. Vamos dar aquela passadinha rapidamente aí nas redes sociais, YouTube, Facebook. Como é que tá aí as coisas? Aqui pelo YouTube a gente tem várias pessoas comentando. E Boa. eu vi que vários nomezinhos aqui são lá da região de Passo Fundo, né? Do nosso último encontro. Então, se vocês que estão dando boa noite aqui receberam alguma coisa, né, no encontro, como foi a participação de vocês ou os irmãos que foram, coloca aqui nos comentários também. Boa. A Patrícia Severo comentou: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Palavra de Isaías 55:8. Acho que vem de encontro aí com o culto mundial que a gente teve domingo, né? Nosso encerramento do final de semana, que o Senhor trouxe um falar para nos animar, né? De ânimo, de consolo, talvez, né? Para muitos. E eu queria já passar uma pergunta aí para os presbíteros, né? Começando com o Leonardo, como é que foi receber essa palavra do Senhor nesse final de semana? Amém. O culto mundial veio como um consolo, né? Muitas vezes a gente se depara focando somente nos problemas e nas provações que a gente está passando, mas a gente acaba esquecendo, né, da glória prometida a nós, que é muito maior do que qualquer coisa que a gente esteja passando neste momento, né? E aí me vem aquele versículo, eu quero trazer à memória aquilo que me pode me dar esperança, né? E nós estamos aqui com um único só objetivo, né, que é buscar a glorificação, né? Então, a gente está concorrendo a este prêmio, né, da soberania e vocação, na qual Deus deu oportunidade iguais para todos, né? Agora, quem vai pegar e vai emplacar depende da entrega, do empenho
de cada um em se negar e fazer a vontade do Senhor. Né? Eu vi algo que me chamou muita atenção no culto mundial, que foi quando foi trazido, né, que a gente passa por provações, né, a gente passa por tribulações na nossa vida, mas o resultado disso vai mudar dependente de como eu vou reagir àquela situação, né, se eu me exalto, se eu me imponho, se eu me encho de justiça própria perante o Senhor, aquilo ali vai prevalecer, né, vai durar muito mais, vai persistir até não sei quando, né, mas quando eu aceito, quando eu me humilho, eu peço graça para o Senhor, né, peço para o Senhor me ajudar, me dá graça para passar por aquilo ali, né, aquela aprovação cessa. Eu não sei se o Derli teria algo para compartilhar com a gente sobre isso também. Amém, irmãos. Eu creio que uma coisa muito forte na minha vida, que eu tenho dificuldade assim, é a justiça própria, né? Então a gente simplesmente a gente analisa muitas coisas assim, muitas vezes eu me pego assim, né? Então é uma briga assim que eu odeio assim de ver injustiça, né? E muitas vezes você fica olhando assim, né? E acaba fazendo que nem Jó, né? Tu olha assim, tá passando as dificuldades e você vê, mas a gente tá procurando, né? Na realidade, tu já tá justificando, a gente tem que aceitar aquilo que o Senhor está propondo para nós e olharmos para Cristo, né? Não olharmos o momento, aquilo que a gente está passando, né? Eu acho que nós temos que focar, sim, o que eu pude entender, nós focar em Cristo, né? Ainda mais nessa reta que nós temos aí, nessa reta final, eu creio, assim, que vai vir muita perseguição interna, externa, pode haver dificuldade, né? Pode se levantar muitos problemas assim, e nós temos que aprender a consultar o Senhor e olhar para Cristo. Perfeito. Vou aproveitar aqui o engajamento, que são mais de 130 máquinas conectadas aqui com a gente, né? Mais Facebook aí, o Voxels. Amanhã o programa Vinde a Mim vai ter uma nova temporada no personagem bíblico, né? Parábolas da Bíblia. E amanhã vai ser sobre a parábola do bom samaritano, que o Matheus Pires estava me lembrando. Amanhã às 8 horas da manhã, confira aí, vai ter participação do Ministério da Palavra. Vai estar estreando este novo quadro, né? A nova versão, nova temporada. Só para avisar aí vocês. Vamos lá, dando segmento aí, José. Não sei se tinha alguém pelo Facebook aí dando os comentários. Boa noite. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Temos muitos irmãos dando boa noite aqui. Vamos ver. A Maristane com a gente, a Kathleen, o Carlos, deixa eu ver quem mais aqui, o Michel, o Paulo Ricardo, a Claudete, o Sérgio Barbosa, a Neiva, a Nilza Fraga aí, vários irmãos conectados aí com a gente no Facebook, já vão deixando seu regar e se compartilhar, meus irmãos, Deus abençoe. Boa. Luciano. É isso aí, eu vou lançar uma pergunta para todos aqui, né, vamos compartilhando, fazer um bate-papo edificante aqui, né? Foi compartilhado alguns tópicos ali na sexta-feira, muito interessante, voltado para as lideranças da igreja, estrutura, sobre inovação. Eu anotei aqui, inovação municipal. Foi feito um comparativo ali, né? Entre a tecnologia do passado e o smartphone hoje, né? Que se as pessoas do passado ficassem na mesmice, fazendo as mesmas coisas todos os anos, contentando-se, né, com aqueles pequenos grupos, com aqueles mesmos movimentos, né? Como ficaria, né, a tecnologia? Nós estaríamos usando equipamentos muito ultrapassados hoje. Qual é a experiência dos presbíteros hoje, né, em relação a isso? Como inovar a respeito das... Não sei se os irmãos têm experiências aí com as palestras da editora Vento Sul, Amigo Vento Sul, né? O que os irmãos têm para compartilhar conosco aí? Eu vejo assim, irmãos, que a gente tem que acompanhar a tecnologia, porque o princípio de Deus, ele é imutável, mas as estratégias, elas se alteram, né, e se adequam de acordo com a realidade, né. Então, se tu for reparar, antigamente, os apóstolos mandavam cartas, né, para as igrejas, escreviam e enviavam ali, onde eram ruminados e eram regados nas igrejas, nos grupos, né. E hoje o apóstolo, ele entra ao vivo, ele é conectado pela internet e simultaneamente o mundo inteiro pode assistir, todas as igrejas, né? Então isso a tecnologia proporcionou, né? E eu vejo assim que nós, como membros do corpo de Cristo, a gente é muito defasado em batalhar pela fé por meio das redes sociais, né? A gente é muito ativo, né, nas nossas coisas pessoais, né? No que tange curtir,
compartilhar, mas quando chega na hora da gente compartilhar as coisas do Senhor, dar um like, não é a mesma quantidade do que assiste e do que daquelas pessoas que comem na mesa, né? E é triste isso, né, irmãos? Porque isso fomenta o reino, né? Leva a palavra para tantas outras pessoas que precisam, né? Então eu vejo que a tecnologia, quando ela é mal usada, ela nos atrapalha no reino, tem que perder muito tempo acessando coisas que não edificam. Coisas que são listas, né? Mas, se a gente pegar a tecnologia, o smartphone, para um fim proveitoso para apacentamento, para compartilhar, para, enfim, de edificar o reino, ele é muito proveitoso e muito produtivo. Só que a gente tem que ter, né, um fruto do Espírito que se chama domínio próprio, né? E a gente não tem isso aperfeiçoado em nós, que é o domínio próprio, para se utilizar da maneira correta dessas ferramentas aí para pulverizar a palavra do Senhor. Uhum, perfeito. Sabe que o Luciano comentou aí do Amigo Vento Sul, é um projeto muito interessante, né? Dá para fazer não só nas escolas, mas já teve vários outros lugares que presbíteros fizeram, né, Luciano? Sim, nós temos exemplos aí de irmãos que estão experimentando levar na Câmara de Vereadores, na UPA, né? É inédito isso, né? A Câmara aceitar ali, né? Pois é. Restaurantes, né? Onde houver pessoas reunidas, aqui nós tivemos um exemplo um dia de uma pessoa terminar aqui no espaço aberto, nós oferecermos aqui numa loja aqui da cidade, prontamente ela disse que estariam interessados sim, por quase que o quadro de funcionários estava passando por problema emocional de dificuldade de enfrentar e comprometendo o trabalho deles lá. Sim, eu até te perguntar isso, Luciano, porque aqui em Cachoeira tem o projeto, né? A gente até participa e tu com a visão por cima, assim, das outras equipes, isso abre mais portas, além do que a gente espera, geralmente, vai ser só na escola, vai ser só para aluno. Já teve experiência aqui em Cachoeira de além disso também? Sim, nós estamos tentando entrar em outros lugares. Uma foi essa loja aí, né? Eu tive uma experiência de ser convidado para ministrar para partilhar um dia numa empresa no Mato Grosso, que é online, né? Pegou na época lá 160 funcionários de 2 empresas. Nosso presbítero lá, né? O José Cristóvão abriu lá. E ali a gente viu, né? Deu para experienciar, assim, eu e outros presbíteros somos convidados, cada um ministrando um tema, que tu pode entrar com essas palestras em qualquer lugar. Porque ela é uma palestra evangelística, né? Que fala sobre a cura interior, né? Sim, pois é. E aí, Sérgio, eu acho que o Sérgio, como acompanha a igreja desde o início, eu acho que sempre quando vai ter uma inovação do Senhor, coisas novas, sempre se levanta muita resistência, né? Eu lembro quando tu comentava anos atrás sobre o Nutrivídeo. A resistência foi feita para essa novidade. Não sei se não tem algo a comentar aí para... Sempre que Deus quer introduzir coisas novas no nosso sistema de trabalho, a gente sempre põe dificuldade, não vai dar certo, vou ter que trabalhar mais, vou ter que estudar mais, vou ter que treinar mais, vou gastar mais tempo, vou ter que mudar a minha rotina diária, né? Então, o pessoal odeia mudanças, novidades, sabe? Migrar para novidades, o pessoal não gosta, geralmente eles querem ficar naquele nicho acomodado de conforto, que faz tudo de olho fechado, e se tiver que servir o Senhor para ampliar o reino, mesmo passar trabalho para fazer coisas novas, há uma resistência muito grande. Sempre foi assim. Eles sempre agem com... Fico boicotando até tentar convencer o líder que aquela mudança não compensa. Então, não vai dar certo, a gente perdeu muito tempo, o pessoal não assimilou, não vai dar por causa daquilo, por causa disso. Sempre tem essa desculpa. Até o líder tentar desanimar e dizer, vamos continuar como estava, sabe? É duro, não é fácil. Nós temos um exemplo da rádio, né? De como a rádio está hoje, como é que ela começou, né? Verdade. Com certeza, hoje tá... Às vezes eu converso com o pessoal que fez a rádio das antigas e para olhar hoje, não consegue entender mais nada, porque tá cheio de coisa, né? Trilha comercial pra lá e pra cá. Mudou muita coisa. Tem que ter vídeo, tem que ter quadro, tem que estar tudo organizado. E realmente, pra se inovar, tem que parar e estudar ali, né? Tem um tema da sexta aqui que eu vou puxar também aqui para nós fazer um fechamento aqui, né? A barreira cultural.
né? Foi citado isso aí, né? Vou lançar para os presbíteros também como é que eles enfrentam, né, isso. Se o Sérgio quiser entrar também no compartilhar, porque ocorre, né? Eu me lembro do tempo do passado, quando eu era criança, assim, a gente sempre via mais as pessoas com baixa renda irem para as igrejas, nas suas congregações, aqui em Cachoeira do Sul, me criei no meio, né? E às vezes para os pastores pensar e ter essa visão, né, de que era mais fácil trabalhar com a pessoa que estava passando por dificuldade financeira, que não tinha estrutura, que ganhava pouco, né? E acabava empurrando, né, as pessoas de maiores condições, os empresários, enfim, aqueles que eram melhor providos na cidade, né? E hoje, na igreja, como é que os irmãos enfrentam? Tem esse tipo de dificuldade aí na igreja, onde os irmãos estão conduzindo, de quando chega uma pessoa mais abastada, há um tratamento diferenciado? Como é que os irmãos equacionam esse tipo de problema aí nas cidades aí? Derli? Amém. Aqui, nem por exemplo, a gente acompanha bastante que muitas vezes a gente é chamado para pregar nas dominações aqui, né? A gente recebe o convite e a gente chega lá, a gente acaba descendo, porque eles não têm o conhecimento daquilo que o Senhor tem dado para nós aqui na vida da igreja, né? A gente não pode chegar lá, que nem eles estão carteiraço, né? E por causa da posição, muitas vezes, da gente, né? As pessoas, muitas vezes, querem muitas vezes, tira a glória de Cristo e coloca na gente. A gente tem que transferir a glória para Cristo, né, irmãos? Então, isso na vida da igreja, eu creio que eu que vim de dominação, eu sofri muito vendo isso ir lá. Eu, na realidade, vim de baixo, né? Inclusive, essa semana eu meditava, uma das coisas que eu saí da Assembleia de Deus foi porque, não por causa de mim, entendeu? Porque eu tinha até era privilegiado lá dentro, entendeu? Por causa das minhas condições financeiras, eu era um microempresário, mas por causa de ver, muitas vezes, as pessoas tratar bem os que têm bastante nível de estrutura financeira, né? E dar mais privilégio para aqueles que têm mais humilde. Então, o que mais simples, né? O que eu cheguei na vida da igreja aqui e encontrei, irmãos? Eu gosto assim, porque na vida da igreja não tem... Eu sento lá no lado do irmão que seja assim, trabalha assim, eu sou igual a ele, entendeu, irmãos? Porque, na realidade, o mesmo preço que custou a minha alma, custou a dele. E nós não temos diferença entre para Deus, entendeu, irmãos? Só que muitas vezes o que a gente nota assim, ó, muitas vezes o que tem mais poder financeiro tem mais privilégios, né? Aqui na vida da igreja eu não vejo isso, entendeu? Eu não vejo isso porque, e tanto assim, eu também como empresário, eu nunca me meti, né? Graças a Deus não me meti, nunca quero me meter. Um princípio que Deus me ensinou lá dentro da dominação é o princípio de autoridade, né, irmão? Deus me mostrou lá que aonde você chega tem autoridade. Você tem que obedecer o líder ali. Nós temos liderança, que é o ministro aqui, que não enxerga o Deus no irmão, né? E nós temos que obedecer, né? Então, esse problema aqui na cidade eu não tive, nem que eu só trabalhei com gente pobre até hoje, né? Os ricos o Senhor não me alcançou ainda. Amém? Amém. Leonardo? Amém. Eu creio que isso é muito comum acontecer, né? Pessoas que têm mais posse, que fala mais eloquentemente, se porta adequadamente, são mais bem tratados do que as pessoas humildes, né? E ultimamente o senhor tem trazido só pessoas bem humildes, assim, que não tem como se locomover até a igreja, né? Então, cedo, assim, eu tenho que sair do templo lá, buscar, levar para o culto, e aí não tenho dinheiro para a Bíblia, eu vou lá e dou uma Bíblia e levo para grupo. Então eu vejo assim, eu fiz um teste, né? Porque o que acontece? É um paradoxo muito grande, assim, porque a maior felicidade que a gente tem é ver um culto cheio, né? Os irmãos ali, o frescor do Espírito, Deus acrescentando os novinhos. Mas quando Deus acrescenta os novinhos, aqueles novinhos não são de acordo com aquilo que eu imaginava, né? Que iam sentar, ficar quietinho, né? Ter um padrão, né? Então, um vai falar mais alto, outro vai gritar, outro vai cantar, porque eles vêm de denominações, ou é o primeiro contato que eles têm com a palavra, eles vão se portar inadequadamente, ou eles são muito humildes, né? Muitos vão estar mal cheirosos.
E eu percebo assim que não há um interesse por aqueles irmãos, mas a gente tem que entender que se eles estão ali, foi Deus é que trouxe aquelas vidas ali. E eu não posso fazer essa acepção de pessoa. É uma alma preciosa e a gente tem que investir nessas pessoas, né? E aí, um dia no culto, né, dois irmãos que estão frequentando lá, novos, eu realizei o matrimônio deles, e aí 2 cultos eles não foram. E eu fiz uma pergunta, né? Quem aqui dos irmãos, né, não sei qual era o assunto que estava desenvolvendo no culto, sabe o nome daqueles 2 irmãos aqui que realizaram o matrimônio aqui em cima? Quase ninguém sabia. Por quê? Porque não havia um interesse na vida daqueles irmãos. Não sentaram para conversar, da onde tu veio, qual grupo tu está participando, né? Qual a tua dificuldade, posso orar por ti, qual o teu telefone, qual o teu WhatsApp. Então eu percebo que falta essa atenção. Quando tem novinho, eu sempre aprendi isso. Quando tem novinhos na igreja, todo culto é direcionado para aqueles novinhos ali. A gente não tem que dar demonstração de poder, de conhecimento, falar só palavras rebuscadas, porque a pessoa vai ficar boiando ali no culto, não está entendendo nada. Então, todo culto tem que ser direcionado para eles, a atenção para eles, independente se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Esse é o entendimento que eu tive desde o início. Fazer uma pergunta para o Sérgio aqui. Já deve ter enfrentado no passado, né? Às vezes há essa... Horas. Oi? Que não seja difícil nesse horário. Às vezes pode ter enfrentado no passado, né? Ou se enfrenta até hoje, né? De haver uma tendência, às vezes, de querer fazer esse favoritismo em relação à pessoa que tem posse, uma pessoa que tem cultura, por pensar que essa pessoa vai ser uma cabeça de ponte, vai ser uma abertura, e acabar seletizando até ponto de influenciar em toda a congregação, né, de que as pessoas comecem a se comportar assim, de querer somente pessoas que são com cultura melhor, com um bolso um pouco mais recheado. Como um presbítero tem que lidar com isso, irmão? Já enfrentou esse tipo de situação? Já. Olha, no meu ponto de vista, assim, ó, eu vou fazer uma contra-pergunta. Nós não temos ministro de finanças na igreja, assim, em abundância como tem as outras organizações. Por quê? Porque todas as pessoas que são ricas e abastadas chegam aqui e querem se impor porque tem dinheiro e querem ser melhor e maior que os outros. Aqui não tem isso. Eles vão embora porque eu não abro mão disso. Né? Aqui eles serão tratados. E um dia um homem muito rico perguntou para mim assim, daqui, né, muitos anos atrás. Então quer dizer que se minha oferta e meu dízimo for tanto, eu estou tratado que nem aquele que não dá nada? Digo, Aí, então ele recolheu todas as coisas e digo, então essa igreja não serve para mim. Amém. Então, você não deve fazer acepção de pessoas, porque nem no mundo eu fazia isso. Porque eu tive ensinamento em casa. Sim. E as pessoas todas elas são pessoas humanas e que recebem o respeito de todos. Nós temos que respeitar todos como ser humano. É verdade. Então, aqui quando eu aprendi os preceitos de Deus, aqui vai ter que se sentir dentro do padrão que a palavra diz que você é. Não vai ter nenhuma deferência, nenhum tratamento especial, porque ele tem dinheiro, porque ele é culto. E na verdade, uma pessoa, quando ela vem, como tu falou, ele está esperando por isso, né? E se o líder não for vigilante ali, tiver sobriedade, ele vai gerar um problema naquela ovelha ali, né? Vai. E outra coisa que eu aprendi quando se lida com um homem rico chegando à igreja, nunca faça negócio com ele, no ramo que ele tem. Amém. Deixa ele fazer negócio com você, não você com ele. Se ele um dia chegar, abrir a porta, querer vender algo para você, te dar um desconto, ele fez, você nunca procurou. Amém. Ok. Pois é, nosso tempo tá indo aí, o papo tá cada vez mais interessante, né? O pessoal aí ficou com alguma dúvida, já manda aí pra nós, perguntas e respostas na quinta-feira. Vou agradecendo aos presbíteros, estamos no último minutinho aqui. Agradeço ao Derli, muito obrigado. Quiser deixar uma palavrinha final aí, Derli?
Amém. É uma das coisas assim que faz anos que o Senhor me chamou para esse ministério, que se não fosse o Senhor ter me buscado, eu creio que eu estaria perdido, porque eu não me enxergava dentro de dominações nenhuma, entendeu, irmão? E assim, porque o que eu via lá, eu não queria para mim, entendeu? Eu não queria para mim. E eu via muita gente, por causa de condições financeiras, ser maltratado e não ser bem adquirido, entendeu? Então, isso me dava náusea. E hoje eu entendo que era o próprio Cristo dentro de mim. Então, o Senhor nos tirou e nos separou. E isso na vida da igreja aqui, esses anos que eu tô aqui, graças a Deus, eu não vi isso. E isso me alegra muito, que é o Senhor dirigindo todas as coisas, né, irmãos? Então, a mensagem final é para todos os presbíteros, né? Pega a dica do ministro que ele deixou por último aí, que o Senhor está na direção. Amém? Obrigado, Derli. Leonardo, a gente agradece também a tua participação, considerações finais. Eu que agradeço aí a oportunidade aí, contribuindo, participando aí com os irmãos aí. E que o Senhor nos conceda a graça, misericórdia nas nossas vidas para nos sustentar até o fim. Aí, perfeito. Obrigada, Valeu, Leonardo. Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado aí. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela comunhão com vocês e até a próxima. Aí, até a próxima então. Deus abençoe. Isso aí. Os presbíteros, ministro da palavra, participando com a gente aqui. Também o Luciano. O Luciano vai dar as considerações finais aqui na volta do tchau aqui, tá, Luciano? A gente vai agradecendo a participação de todos. Teve comentários, vou dar um espacinho aqui para as meninas, para ler ali. Teve vários comentários interessantes, viu? Temos alguns comentários aqui que dizem assim, ó. Verdade, vejo os novos desamparados nos cultos e encontros, até para procurar na Bíblia, o amor está se esfriando. Outro comentário aqui, ó. Conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. O Senhor não faz acepção de pessoas. Temos muitos comentários aqui. A Karina Carvalho também deixou assim, ó. Foi o caso do Videopão, uma ferramenta maravilhosa que não assimilamos ali no caso das novidades, né, que são trazidas e a gente não aceita. É verdade, tem um comentário do Flávio Manarelli dizendo assim, ó. Infelizmente, a igreja é vista como a solução para as pessoas de mentes fracas e pobres financeiramente. Salomão atraiu para o reino uma das mulheres mais inteligentes da época, a rainha de Sabá. Pois então, vários assuntos aí pra gente refletindo durante a semana. Muito bem, muito obrigado a vocês aí.